Olá, amigos do canal Leandro Morilha, Soluções Educacionais, e também nossos amigos que nos seguem em nossas redes sociais, como LinkedIn, Facebook, Instagram e Spotify. Eu tenho o prazer de trazer a vocês mais um seminário em parceria com o ISEG, Instituto Superior de Economia e Gestão de Lisboa, Portugal. Neste seminário, nós vamos tratar do tema realidade aumentada, que será conduzido pela professora Carolina Afonso. A professora Carolina é professora do ISEG em cursos sobre marketing digital e Leading Digital Strategy. É também diretora de marketing em empresas na Europa. Nessa série de 3 vídeos, nós começaremos trazendo o conceito de realidade aumentada, as diferenças entre realidade aumentada e realidade virtual, vantagens da realidade aumentada para o marketing e sempre com exemplos e aplicações para que nós possamos entender melhor os conceitos. Boa aprendizagem e um grande abraço. E então vamos lá. Portanto, a aplicação, para quem não teve a oportunidade de instalar, tem a oportunidade agora de o fazer. Portanto, basta irem a qualquer uma das Play Stores e procurar por Generate e instalar a aplicação. Portanto, basicamente para já é só este o meu pedido. E então, continuando, portanto, seguramente ninguém é indiferente à temática da tecnologia hoje em dia e ao peso que a tecnologia tem nas nossas vidas, e fala-se muito de tecnologias emergentes. E é neste contexto de tecnologias emergentes que surge o conceito de realidade aumentada, que surge também o conceito de realidade virtual, e muitas destas aplicações têm vindo a acontecer na perspectiva do marketing. Ou seja, são muitos os diretores e gestores de marketing que neste momento olham para estas tecnologias na perspectiva de como é que eu posso utilizá-las para promover o meu negócio, para poder aumentar a notoriedade da minha marca, para me envolver mais com os clientes e, em última instância, obviamente, para vender mais. E são vários os estudos também que apontam nesta direção, ou seja, vão existir cada vez mais utilizadores desta tecnologia e existem aqui algumas dúvidas. E que dúvidas são estas? Portanto, e começamos aqui pelos básicos, que é afinal realidade aumentada, o que é que distingue realidade aumentada, por exemplo, de realidade virtual, na prática quais são os benefícios desta tecnologia, como é que ela efetivamente já está a ser aplicada em vários contextos de negócio. Portanto, e é este o intuito da apresentação aqui hoje e, tanto quanto possível, irei dar alguns exemplos práticos, até porque tenho vindo a trabalhar nesta área, de como é que ela pode ser aplicada em vários setores. Posto isto, começo aqui por relembrar, portanto, muitos de vocês recordam-se seguramente da massificação, vamos chamar-lhe assim, da tecnologia de realidade aumentada. Portanto, não é uma tecnologia nova, já tem alguns anos efetivamente, mas a sua massificação aconteceu precisamente com o lançamento do Pokémon GO. De certeza que se recordam do que isto gerou na nossa sociedade, com muita gente pelas ruas, numa altura em que ainda se podia andar na rua livremente, a caçar literalmente Pokémons. Portanto, havia aqui uma lógica de gamification e foram muitos os downloads feitos. Vejam, este número é completamente assustador, no sentido em que mais de 500 milhões de downloads foram feitos em apenas 2 meses em relação à aplicação. E na prática isto traduziu-se em negócio, portanto vejam aqui este dado, não menos impressionante, portanto, em 82 dias a receita que foi gerada através desta aplicação, através deste jogo. Portanto, e foram imensos os negócios que circularam, até em Portugal, até me recordo, e vocês seguramente também, de alguns negócios até bem inusitados, como seguradoras, por exemplo, a propor seguros aos jogadores de Pokémon GO, precisamente porque andavam na rua e em trilhos inusitados, e de forma a assegurar a sua identidade física, portanto, e precaverem-se de algum incidente que pudesse acontecer. Portanto, e na publicidade seguramente a receita foi gigante e acabou por massificar e de alguma maneira acabou por gerar notoriedade em relação àquilo que é a potencialidade desta tecnologia aplicada noutros contextos. E então, posto isto, vamos lá falar aqui um bocadinho sobre o que é na prática realidade aumentada. Portanto, e aqui é bom irmos às definições, não é? Portanto, o que é que na prática significa realidade aumentada? Portanto, significa que trata-se de uma sobreposição de objetos virtuais. O que é que pode ser um objeto virtual? Portanto, pode ser, por exemplo, uma imagem 3D, portanto é um objeto virtual, fotografias, vídeos, textos, portanto há uma série de conteúdos que nós podemos utilizar no contexto real do utilizador e esta é a grande diferença. Portanto, quando estamos a falar de realidade aumentada, estamos a falar da sobreposição de objetos, mas no contexto real do utilizador. E porquê é que isto é importante?
porque há aqui muitos, vamos chamar-lhe assim, mal-entendidos. Porquê? Porque por vezes as pessoas confundem aquilo que é realidade aumentada com aquilo que é realidade virtual. Portanto, estamos a falar de dois conceitos diferentes que por vezes se misturam, é um facto, podem ser conjugados, mas são duas tecnologias distintas. Portanto, então qual é a principal diferença entre cada uma delas? Vejamos, portanto, a realidade virtual trata-se de uma imagem, de um cenário. Portanto, na realidade, quando estamos numa experiência de realidade virtual, nós somos transportados para uma outra realidade. E normalmente é com recurso, por exemplo, a óculos de realidade aumentada. Seguramente já tiveram alguma experiência do género, por exemplo, aquele tipo de experiências em que somos transportados para uma montanha russa e temos ali uma experiência relacionada com andar numa montanha russa ou num avião, etc. Portanto, esse tipo de experiências que nos transportam da nossa realidade física para uma outra realidade, estamos a falar de realidade virtual. Realidade aumentada é diferente, portanto, porquê? Precisamente porque já falámos anteriormente, na realidade aumentada nós estamos no nosso contexto real. Portanto, se eu estou aqui nesta sala, portanto, eu através da tecnologia de realidade aumentada consigo sobrepor elementos, portanto os tais objetos virtuais, como 3D, etc., na realidade em que eu estou inserida. Portanto, é essa a grande diferença. Realidade aumentada, outro contexto, realidade virtual, outro contexto, realidade aumentada no contexto em que o utilizador se encontra. Esta é a principal diferença. E então, basicamente, quais são as premissas? O que é que tem que acontecer? Portanto, tal como num bolo nós temos que misturar ingredientes, para que a realidade aumentada aconteça, nós efetivamente temos que ter em linha de conta algumas considerações. Portanto, é necessário efetivamente existir o tal conteúdo virtual, podem ser páginas de internet, vídeos, objetos 3D, etc., mas tem que existir sempre um elemento físico, ou seja, tem que existir um elemento que nos transporta para essa realidade, seja ele um objeto, papel, brochuras, revistas, livros, uma embalagem, por exemplo. Portanto, tem que existir um objeto físico e tem que existir tecnologia. Portanto, na realidade são estes os três ingredientes principais para que nós possamos criar uma experiência de realidade aumentada. Portanto, sem uma destas componentes não é possível criar esse tipo de experiência. Pois bem, então, posto isto, quais são então as principais vantagens da realidade aumentada para o marketing? A grande vantagem de utilizar esta tecnologia é porque de facto estamos a falar de uma experiência personalizada, ou seja, eu através de realidade aumentada, já vos vou dar vários exemplos, eu consigo experimentar, por exemplo, produtos sem ter que o fazer fisicamente numa loja. E esta questão, na realidade, neste momento, nunca foi tão premente, na medida em que, devido a esta questão do confinamento, muitos de nós gostaríamos de estar a experimentar os artigos fisicamente numa loja, mas não o podemos fazer. Com a tecnologia de realidade aumentada, e até porque estamos neste momento a assistir a um grande boom em tudo o que são plataformas de e-commerce, portanto o comércio à distância e as entregas, etc., são áreas que neste momento estão em franco crescimento devido ao contexto que estamos a viver. Esta questão da tecnologia de realidade aumentada como um enabler, como um facilitador, é cada vez mais relevante e muitas são as marcas que neste momento estão precisamente a investir neste tipo de tecnologia. Então, posto isto, vou-vos passar aqui um vídeo onde vocês podem ver o exemplo concreto do IKEA. Portanto, do IKEA, como é que através de realidade aumentada está a proporcionar uma experiência aos seus utilizadores, aos seus clientes. Hey, IKEA would like everyone to know about E aqui está, o que é que nós conseguimos então extrair deste exemplo que eu vos mostrei? Portanto, este exemplo do IKEA. Portanto, rapidamente conseguimos perceber que estamos a falar do contexto do utilizador, portanto, o utilizador está na sua casa e, sem ter que se deslocar fisicamente a uma loja, através de uma interação com esta tecnologia, ele consegue experimentar
consegue experimentar e consegue ultrapassar algumas compras, alguns obstáculos que existem na compra deste tipo de produto. Ou seja, muitas vezes o que é que acontece em relação a mobiliário? Acontece que nós não temos a certeza se fica bem, se, por exemplo, aquela cor resulta melhor na nossa sala, ou até situações das medidas, né? Portanto, eu até gostaria de ter aquele sofá, mas será que isto cabe aqui neste contexto? Portanto, através desta tecnologia de realidade aumentada, nós conseguimos realmente experimentar o produto no seu cenário de utilização, tendo em conta a perspectiva do utilizador. Portanto, isto é uma grande mais-valia em termos de experiência para o nosso cliente e contribui não só para a compra do artigo em si, mas para a fidelização do próprio cliente. Vamos ver outro exemplo, noutro contexto, agora na área da cosmética, com o exemplo da L'Oréal. Makeup Genius caused something of a stir, resulting in over 14 million people downloading it, and so far they've tried on over 60 million different looks, using over 260 million products. That's 260 million advertising. Bem, então, neste exemplo da L'Oréal, o que é que nós conseguimos ver aqui? Portanto, eu espero que tenham conseguido ter uma boa experiência em vídeo. Caso não tenham conseguido ver os vídeos, sei que eles estão a ser colocados no chat e valeria mesmo a pena que, não agora, mas no final do webinar, vocês os vissem, porque são exemplos reais da aplicação da tecnologia. Portanto, em relação à L'Oréal, o que é aqui de destacar, e na área da cosmética? Muitos dos obstáculos à compra destes produtos à distância têm a ver precisamente com a questão de eu até compraria, mas não tive a oportunidade de experimentar. E outro tipo de barreiras, nomeadamente relacionadas com a opinião que é importante ter de terceiros. Que problemas é que esta aplicação com a realidade aumentada resolve? Resolve essas questões, ou seja, é fácil experimentar, porque com a realidade aumentada, portanto, todas as microexpressões faciais conseguem ser simuladas e o resultado é mesmo muito realista, ou seja, os utilizadores conseguem efetivamente perceber como é que um batom resulta, se quiserem trocar a cor, experimentar, etc. Tudo isso é facilitado através da tecnologia. E, muito importante aqui, aquela questão da opinião, que é tão importante neste setor, em tempo real, portanto, os utilizadores conseguem pedir opinião, por exemplo, das amigas, do familiar, em relação à opinião sobre aquele contexto específico e aquela compra. E outra particularidade muito interessante desta aplicação, e ela tornou-se um sucesso de vendas, foi a questão de é possível, por exemplo, comprar diretamente através da aplicação, ficar com o histórico dessa compra e depois, quando terminar o produto, rapidamente se faz a recompra e é uma excelente forma até de fidelizar o cliente. Portanto, a tecnologia de realidade aumentada, quando bem conseguida, consegue atuar sobre essas diferentes fases do processo de decisão de compra. Portanto, não só encurtando aquilo que são obstáculos, portanto, e aproximando para um contexto de compra rápido e imediato, como também no pós-compra, fidelizando os clientes. Portanto, estes exemplos são exemplos reais e há imensos noutro tipo de áreas e, como vos disse, é uma tecnologia que está a ser cada vez mais olhada na perspectiva de um investimento com grande retorno por parte das marcas. Então, gostou deste vídeo? Quer ter aula com esta professora?
Saiba mais a respeito de nossas parcerias internacionais e de nossos cursos totalmente customizados para a sua empresa em www.leandromorilhas.com.br e também nas nossas redes sociais. Leandro Morilhas, Soluções Educacionais, integrando teoria e prática para o sucesso do seu negócio.